Bom, vamos lá, gente. Eu vou me apresentar rapidamente, ok? Eu sou o Alexandre, né? Eu sou um professor de Pilates. Eu sei que tem muita gente aqui que não é desse meio, né? Talvez não seja desse mundo. E faço lives toda quinta-feira, 9h30 da noite, com assuntos relacionados ao nosso mundo, né? O mundo aí do movimento. Mas especialmente nessa quinta-feira eu decidi fazer uma live para falar um pouquinho, né, sobre esse fenômeno, né, que vai afetar todos nós. E eu decidi convidar uma pessoa que para mim é muito especial, né, que é a Monja Coen. E gentilmente ela aceitou o convite. Então eu já vou logo fazer aí o compartilhamento, né, da tela para a gente poder bater um papo, tá bom? Então vamos lá? Maravilha que é essa tecnologia, né? Não é mesmo? Muito bem. Tudo bem, Sensei? Tudo Como é que bem. você está? Eu estou bem. E você está mais magro, eu estou mais gorda. Vamos trocar um pouco. Sensei tem que vir aqui no estúdio É, fazer um Pilates. é verdade, tenho mesmo. Agora nós temos que esperar um pouco, né? E é interessante pensar É, nisso que está acontecendo, porque nós vamos ter que ficar mais em casa, né? E ficar em pois casa, é. como é que as pessoas vão fazer pilates em casa? Pode fazer? Vai ser Pode. Na possível? verdade, Ah, a gente ah. vai ser sim. A gente está se preparando para isso já, né? A gente está aqui já gravando aulas, né? Preparando aí toda uma estrutura para que os alunos possam se exercitar em casa, né? Com o nosso suporte, né? Com a nossa orientação, né? E graças a Deus a internet nos dá essa possibilidade para que a gente possa fazer isso, né? Então vai ser por esse caminho por enquanto. Que bom, pois é, terá que ser talvez por semanas, se não meses. É, Se a gente vê o que está acontecendo né? nos outros países. E eu acho importante as pessoas que estão em casa, que vão ficar em casa e que não vão sair, a ideia é que não saiam de casa mesmo, é tudo que o pessoal da Itália nos fala, né? Eles mandam mensagens uma atrás da outra, dizendo não saiam de casa, não saiam de casa, que minimiza essa curva exponencial que pode acontecer, ser muito alta, a gente faz ela ser mais baixinha, se nós pudermos não Né? contaminar tantas pessoas. E aí, não fiquem brigando em casa. Tem gente que em casa fica brigando. Não é para ficar. Começa a pegar Pois o. é, né? Porque aumenta, né, o tempo de convivência, né? E Dá um atenção, problema danado isso, isso. Diz que na China aumentou muito a violência doméstica. Então, aqui no Brasil não é para aumentar. Nós vamos segurar a barra. né? Aí vamos fazer pilates, vamos Né? ler mais, vamos meditar, dá para fazer tanta coisa, né? E não é ficar pegando um no pé do outro. Então, eu acho isso muito importante da gente lembrar que vai ser difícil, não começou ainda aqui no Brasil, a partir da semana que vem não tem mais shopping center, né? As academias estão todas fechadas. Eu vejo muitas pessoas aqui na Praça do Estádio correndo sozinhas, porque essa é a única opção, na verdade, não pode correr em dupla, em triplo, né? Tem que cada um fazer sozinho. Mas é possível, gente, é possível ser feliz sozinho, é possível apreciar a sua presença, a sua companhia, fazer suas escolhas. As aulas do Ale vai estar online, você pode escolher o horário que você vai fazer a aula ou não, ou faz no horário que ele manda. Enfim, né? Eu acho que a gente vai Né? ter muito o que fazer e não pouco o que fazer. Porque É verdade. quem tem pouco o que fazer começa a brigar, reclamar, resmungar. E lembrar que nós estamos vivos. E essa beleza de estar vivo é para ser apreciada em cada momento, mesmo nos momentos em que é diferente. Eu estou meio tonta aqui, não sou só eu, a gente fala, puxa, está diferente o fato das nossas atividades mudarem. Eu também fechei as portas do templo, então todas as atividades daqui vão ser online. E a gente se sente meio perdido no começo, mas vai se encontrando. E eu lembro do menino que na Itália também, que ele mandou um vídeo dizendo, nossa, gente, no começo foi tão esquisito, depois ficou natural. Faço aulas, Né? né? Tudo é natural, a gente se adapta. A capacidade do ser humano de adaptação é linda. E é esse momento.
O que o universo está nos dando de presente? Momento de ficar sozinho, de ler, de estudar, de praticar, mas nunca sozinho, porque nós temos essa tecnologia que nos põe em conexão com todos. Obrigada por ter me Né? convidado, Ale. E muito obrigado por você ter aceitado. Eu fiquei muito contente, né? E, na verdade, Sensei, uma coisa que logo que, né, que isso começou e que começou a cair a ficha para mim, né, dessa situação, a primeira coisa que veio na minha cabeça, na verdade, foi conversar com alguém, porque assim, o brasileiro é um povo que a gente não está muito acostumado, né, com um tipo de evento, por exemplo, como esse, que é um evento que nos coloca assim de cara com essa questão da vulnerabilidade, né? Como, por exemplo, povos que passam por guerras, né? Que passam por experiências, né? Às vezes que a pessoa precisa ficar em um isolamento forçado, coisas desse tipo, né? O brasileiro não tem muito essa experiência e não tem muito essa, pelo menos, né, do ponto de vista histórico recente. Então, quando eu comecei a pensar um pouco sobre isso, me veio na cabeça a imagem da Sensei no sentido da experiência que você já teve, né? Por exemplo, claro que não é uma coisa, foi uma coisa voluntária, porque você teve muito tempo em reclusão voluntariamente pela sua atividade, pela sua escolha, pelas suas buscas, né? Mas o que, por exemplo, essa experiência, tudo isso que você passou, poderia agregar para a gente, né, comunitariamente, num momento como esse? O que é uma coisa muito interessante no mosteiro, e o mosteiro é onde a gente realmente vai para ficar com os outros monges, mas é uma vida de prática, primeiro tem que criar uma rotina. E é importante fazer as rotinas e os rituais. A hora de acordar, a hora de meditar, a hora de comer, a hora de limpar a casa, a hora de trabalhar, quer seja no computador ou como seja que você trabalhe, se é músico, fazer seus exercícios. Enfim, nós temos que dividir o tempo do dia de maneira muito lógica. Isso vai facilitar a vida. Não é eu estou em casa, eu faço a hora que eu quiser, não funciona. A gente acaba não fazendo o que gostaria de fazer. Então, o que funciona na vida monástica? Primeiro, tem uma rotina de horários que a gente respeita. Claro que vai ter um dia que vai acordar mais tarde, um dia que vai, vamos dizer, o que a gente chamava Chico Nietzsche, dizer que os dias terminados em 4 e 9 eram os dias que a gente acordava mais tarde, tomava um banho mais diferenciado, ficava mais à vontade, né? Então, também tem que ter pausas. Você estando em casa, às vezes a gente começa a trabalhar, eu sou assim, eu entro no computador e depois eu não paro, né? Aí fico até me sentindo mal, tem que aprender a ter a pausa, não é? Porque se eu tenho convites para sair, tenho palestra para fazer, é mais fácil. Mas se eu cortei tudo isso, se eu tive que transferir tudo para o segundo semestre, este semestre eu vou ter que me autodisciplinar. E como você falou, o brasileiro não gosta de autodisciplina. Aliás, não gosta de disciplina nenhuma. Tem uma monja aqui no templo, que a irmã dela esteve nos Estados Unidos, e em todas as partes que ela esteve nos Estados Unidos, falavam, não saiam de casa, ficam em casa, estavam todos bonitinhos em casa, até que ela foi para Miami. Em Miami, os latinos estavam todos aos beijos e abraços nos bares. Então, essa dificuldade que nós temos de obedecer comandos para o bem de todos pode prejudicar, pode fazer com que essa linha exponencial fique muito alta de repente e que os hospitais não deem conta. Não é que você não vai contagiar ninguém, não é nada disso. A gente pode contagiar qualquer pessoa, não tem sintoma, ninguém sabe quem está. Então, se ficar em casa, acreditamos isto, né? É o que todos estão dizendo. E o que o pessoal da Itália tem dito para nós. Fiquem em casa, obedeçam essas regras e vocês vão ver que vai ser melhor. Então, ficar em casa é isso, criar uma rotina de práticas de trabalho, práticas meditativas, que eu acho que são muito benéficas, rituais de orações, e você faz as orações da sua tradição ou da sua maneira de fazer, e atividade física.
Nós não vivemos sem atividade física, mesmo que sua casa seja minúscula, o espaço que você tenha de 5 metros quadrados, dá para abrir o braço, dá para levantar, dá para dar uns pulinhos. Sigam aí as instruções do Alê e vamos fazer atividade física, porque sem isso o nosso corpo fica estragado. Ele vai murchar, depois quando você tiver que sair, você vai estar muito fragilizado. Eu tenho mais de 70 anos, eu estou na posição daqueles que estão chamados de risco, que a minha irmã, que é médica, disse assim para mim, não vá pegar a doença, senão você vai ter que ser entubada na hora. E ninguém gosta de ser entubado. Então, Né? como eu não quero ser entubada, eu estou ficando quietinha aqui. Eu dou umas voltas com os cachorros do quarteirão e a monja que mora comigo fica uma fera. Não é, não é, não pode. Mas também não é assim. Eu não estou conversando com ninguém, não estou cumprimentando, dando a mão e lavando as mãos sempre. Agora, o que a gente fazia no mosteiro que era fundamental para nós é zazen, é sentar em meditação. E nós todos podemos aproveitar esse período e, de vez em quando, você criar um horário na sua vida, cada um tem o seu horário, que você acorde, por exemplo, antes de tomar o café da manhã, senta um pouco, senta em silêncio. Pode ser numa cadeira, endireita a coluna vertebral, endireita a cervical, faz uma respiração profunda, alguma coisa assim, ó. Inspira e solta devagar. Aí pode colocar as mãos no mudra cósmico, a direita embaixo, a esquerda em cima. Mudra cósmico é assim, ele faz uma elipse. E você põe isso no seu colo. E deixa, os olhos ficam entreabertos, não é para fechar os olhos, pousados na frente. A ponta da língua no céu da boca. E observe a você. Perceba quando inspira, toda a caixa torácica se expande. Quando expira, ela se contrai. Não force, é natural. E comece a ouvir os sons, tem pássaros, tem carros eventualmente, às vezes pessoas falando, mas apenas esteja presente. O budismo fala que presença pura é sabedoria. Está absolutamente presente onde está. E presente significa que todos os sentidos estão alertas. Então, meditação não é descansar, meditação não é relaxar, meditação é autoconhecimento. E esse autoconhecimento transcende a sua história pessoal. Então, o que eu aprendi no mosteiro foi isso, que não estava olhando para mim para pensar, eu fui aquela menina, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, o que é a mente humana? Quem somos nós? Como funciona? E é fascinante adentrar esse universo, é fascinante. Foi tão fascinante que eu me tornei monja e nunca mais saí. Então, eu acho que é uma coisa interessante, não para que virem monges, mas é um instrumento benéfico nesses momentos de reclusão. Reclusão é isso, é um retiro. Eu saio das minhas atividades regulares, eu faço vários retiros por ano. As pessoas adoram, fazem filas para entrar nos retiros. Nós temos agora um retiro forçado, que bom! Vamos tratar isso como uma benesse e não como um castigo. Todos nós vamos poder ficar em casa, criar nossa rotina, cada um sabe a sua, suas necessidades, acompanhar professores que vão estar online, tanto para as práticas meditativas como as práticas de yoga, as práticas de pilates, as práticas físicas. Sigam, façam, mantenham a rotina, comam bem, procure você mesmo cozinhar a sua própria comida. É possível, não precisa comprar. Evite coisas muito processadas e você vai ter mais saúde. Então, isso era no mosteiro. Nós cozinhávamos, nós fazíamos faxina, limpávamos o chão com a mãozinha, assim, não é com rodo, não. O pano de chão a gente passa no chão. E faz um bem danado. É energia, atividade. Então, meditar não é ficar dormindo. Claro que pode dar depressão em algumas pessoas. Quando você começar a ver que está ficando deprimido, que não está com vontade de sair da cama, que o mundo está ficando sem cor, respire fundo e levante-se, mesmo sem vontade. Ligue o seu celular, entre num desses programas que estão aí disponíveis, veja um pouco de televisão, não fique só vendo do coronavírus. É bom saber o que está acontecendo. Mas tem filmes maravilhosos, está tudo aberto para nós, museus que nós podemos visitar através dos celulares, tem tanta coisa boa que pode ser feita, jamais será monótono se você souber usar a musicalidade da vida em tons diferentes. É um momento de apreciação da sua vida e valores.
Há pessoas que pensam, como é que vai ser bom para mim? Eu vou comprar todo o álcool gel que tem, eu vou tirar toda a comida do supermercado e não penso no outro. Não, é o momento de pensar, que nós temos que compartilhar. E o que o vírus nos trouxe, bem importante, é perceber que somos todos um só corpo, uma só vida. Somos todos seres humanos. E o vírus não escolhe se é chinês, se é brasileiro. Todos nós. Olha, está dando um barulhinho aí. Todos nós somos. Não deu barulho? Ele gosta de todos nós, ele nos adora. E a gente fala, seu bonitinho aqui, não, né? E também não vai para os velhinhos. E não é só velhinhos, tem morrido pessoas jovens, tá sabendo? A pessoa fala, é só para idoso. Não é não, morre muita gente. É verdade, Sensei. É verdade. Médicos eu estava vendo. Eu estava vendo uma entrevista com o Nicoleles, né? Aquele neurocientista brasileiro, e ele estava dando dados sobre justamente, porque até então a gente está achando que isso é uma coisa que só vai causar, principalmente danos de mortalidade em pessoas mais velhas, mas ele já está, na verdade, citando alguns casos nos Estados Unidos de pessoas entre 30 e 50 anos. Pois é. E uma das coisas que me chamou a atenção na entrevista dele é porque assim, a gente nunca tem a dimensão exata do que realmente está acontecendo ou não ser por pessoas, né, que a gente acompanha e que falam. Então, a gente tem o presidente do nosso país que tem uma leitura do que está acontecendo. O Nicoleles, ele me deu uma outra leitura, já com uma questão assim um tom mais dramático, né? Fazendo perspectivas à frente. Eu queria saber da Sensei o que você percebe ou entende realmente dessa situação que está acontecendo hoje. Você acha que é uma coisa que realmente pode mudar um pouco a perspectiva de relacionamento das pessoas, perspectiva ética, coisas relacionadas a isso, ou você acha que é um acontecimento que não tem tanto essa força? O que você acha? Essa força ele tem, mas a diferença é como cada um de nós vê esse episódio. Porque ainda há pessoas, qual o comentário que foi feito também? A União Europeia, neste momento, não se uniu. Os países fecharam suas porteiras. Então, vamos fechar as nossas... O vírus não conhece fronteiras, né? Mas os países quiseram fechar suas fronteiras. Na Inglaterra, eles disseram que não iam compartilhar dos instrumentos de ventilação e de respiração e não iam vender para outros países. Tá certo, nós temos que cuidar dos nossos, dos mais próximos. Mas todos são os nossos, os mais próximos. Se a gente não percebe isso, nós vamos continuar nos fechando e criando muralhas à nossa volta. Então, há uma possibilidade que o vírus nos mostra que não há fronteiras, que estamos todos um só corpo, uma só vida, e que cuidando uns dos outros é que nós sobrevivemos. Não tem um que vai sobreviver sozinho, separado. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas que não despertaram, que não perceberam isto. E às vezes, nem mesmo uma coisa tão drástica como esta faz com que as pessoas acordem e despertem. Eu gostaria muito que acordassem e despertassem e começassem a compartilhar mais, a não querer vantagem só para si, a perceber que aquilo que a gente faz não é que vai ser bom para mim, mas vai ser bom para nós. Sair um pouco do egóico, do eu primeiro, né? Vai acontecer? Não sei, vai acontecer para muitas pessoas e para outras não. Como eu vi um casal italiano já de mais idade brigando aos tapas numa varanda, né? Porque a mulher queria tocar flauta, ela era bem desafinada mesmo. Ela queria tocar flauta e o marido achou. Então, você vê que uma coisa que podia unir as pessoas, né? Nós estamos numa posição difícil, né? O que a gente viu no Japão, quando teve o tsunami, que ninguém saqueou coisa nenhuma, que as pessoas compartilharam, dizia, podia ir no supermercado e pegar 3 itens cada um e ninguém tentou pegar mais. Então, isso tem uma coisa a ver com uma cultura muito antiga, com um processo educacional. A gente pode usar esse momento agora para nos autoeducar, para rever nossos valores, como você diz, valores éticos. O que é fazer o bem, mas o bem que é para o coletivo e não para o individual, não um ser separado. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter cuidados comigo, de limpeza, de higiene, mas esse cuidado não é só para mim,
É para que eu não seja contagiada, para que eu não contagie os outros. E a gente sabe até de dados, quando teve a crise da AIDS, do soro positivo, que haviam pessoas que propositalmente queriam passar para os outros. Ficavam bravos, furiosos, queriam passar. Talvez isso aconteça, inclusive, com quem alguma vez se contagie com o coronavírus e esteja vivendo um momento de maldadezinha, né? De raiva, de rancores. Por isso é preciso a gente trabalhar o emocional. Um emocional que perceba que se, por acaso, se ficar doente, eu vou procurar andar sempre de máscara, vou me proteger de luvas, não vou espirrar, não vou tossir em frente de ninguém, vou correndo para o hospital, peço ajuda, se precisar ser internada, fico internada, e vai ficar sozinho, e se tiver que morrer, vai morrer sozinho. Mas a gente tem que lembrar que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E não tem nada de errado nem dramático nisso, porque isso é a vida. Mas enquanto vivos, nós podemos cuidar para minimizar dor e sofrimento para nós, para os médicos, para os enfermeiros, para as enfermeiras, as pessoas que trabalham nos hospitais, que fazem limpeza, que fazem comida, todos podem ficar infectados. Então vamos tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa fala, eu já vivi bastante, tanto faz. Você pode achar que já viveu bastante, mas e os outros que você está infectando, né? Então esse cuidado amoroso, eu espero que possa surgir um despertar da consciência humana. Aquele historiador de Israel, Harari, ele escreveu um livro que se chama 21 lições para o século XXI. Ele faz um panorama histórico da humanidade. Extrema-direita, extrema-esquerda, democracia. Mas o final, para mim, foi mais importante quando ele diz: eu encontrei a meditação e cheguei à conclusão que a única salvação para a humanidade será através do autoconhecimento que a meditação nos leva. Ele nem fez o Zen japonês, ele fez uma meditação chamada Vipassana. E houve uma grande mudança. Ele disse, por causa disso, eu sou capaz de escrever livros. Eu sou capaz de várias coisas, porque eu encontrei um estado de equilíbrio em mim. Então eu acredito que se nós usarmos esse tempo, que vamos estar trancados em casa, que nós vamos usar esse tempo para um autoconhecimento, para o aprofundamento no sentido da vida, procura de valores morais e éticos, nós vamos ter um despertar da humanidade. E eu espero que seja assim. Será assim? Talvez não. Mas eu me proponho a ajudar a quem quiser nessa jornada de autoconhecimento, e esse autoconhecimento que reconhece que corpo e mente são uma unidade, não são separados. Na hora que você mexe o corpo, ele não mexe sozinho, houve um comando mental. Se você não tiver em atenção e equilíbrio, você não consegue fazer. Então, voltar a se conhecer. E eu acho que isso fará uma grande diferença se for usado dessa forma. Sensei, a gente, quando passa por uma situação dessas, assim, né, eu converso com as pessoas, né, tento entender a interpretação, né, que as pessoas fazem, e aí cada pessoa, dentro das suas crenças, dos seus valores, da sua religião, faz uma interpretação, né, em relação a um fenômeno como esse. E algumas pessoas, por exemplo, católicas, né, fazem uma interpretação relacionada a alguma questão, por exemplo, relacionada a alguma mensagem divina, alguma coisa nesse sentido. Como que o budismo ele faz uma interpretação relacionada a um fenômeno como esse? Dentro de um campo da fatalidade? É dentro de uma questão relacionada a um karma? Como que funciona isso para o budismo? Quando a gente fala de karma, karma significa ação que deixa marcas, resíduos, que é repetitivo. Isso aqui é um karma coletivo, porque é de todos nós. Quer dizer que causas e condições que todos nós, como humanidade, criamos para que cheguemos a esse impasse. E todos nós somos corresponsáveis. Não tem uma pessoa. Nós queremos achar um culpado. Tem uma pessoa e aquela pessoa, e vamos... O Judas da história, né? Vamos matar este aqui, acabar com ele, não. Esse é um karma coletivo de toda a humanidade. O que nós fizemos, como nós chegamos a esse ponto, qual é a situação da China,
a China no mundo, qual é a alimentação do povo chinês. Algumas pessoas dizem que talvez esse vírus tenha sido feito em laboratório, escapou de um laboratório, era uma pesquisa viral e o próprio médico teria morrido. Eu não sei. Tem poucas coisas, nós não sabemos os detalhes disso tudo, mas é um karma coletivo, porque pega todos nós. E nós podemos transformar um karma coletivo. Em vez de ser uma desgraça que todos nós vamos morrer, a humanidade vai desaparecer do planeta Terra, não. Algumas pessoas vão morrer, outras não vão morrer. Algumas vão ficar com sequelas, outras não terão sequelas. E algumas não serão atingidas. E tudo isso, o que nós vamos fazer com isto? Depois de passar, é como se fosse um tsunami mesmo. Depois que esse tsunami passar, como que nós vamos nos comportar? Isso é que é importante, quer dizer, um karma que cai sobre nós é como a pessoa dizer, puxa, eu tenho uma doença grave, é karma do passado. Sim, geneticamente você pode ter herdado isso. E o que você faz com isso? Você vai ficar deitado na cama, chorando, xingando, com raiva, querendo matar alguém ou matar a si mesmo? Ou você vai dizer, puxa, olha que coisa, como que eu posso usar isso que aconteceu comigo para o bem de todos? Eu tive um amigo, um aluno maravilhoso, chamava Ângelo Palumbo. Ele teve uma doença raríssima, que é uma doença que dá no Mediterrâneo, talassemia, e ele se tornou membro da Associação de Talassemia e se dispôs a ajudar aqueles que tivessem a mesma doença. Ele ficou diabético por causa disso, fez parte do grupo de diabetes, da Associação de Diabéticos. Então ele não ficou chorando, dizendo, tenho raiva de mim, meus ancestrais, não. O que eu posso fazer da minha experiência de vida para ajudar outros seres humanos a não passar pelas dificuldades que estou passando agora? Então, se recebemos um karma coletivo de inúmeras causas e condições que nem nós mesmos criamos nesta geração, essa história é muito antiga. Essa questão da China, Estados Unidos, é muito antiga, antes de nós mesmos termos nascido. Então, o que está acontecendo é o resultado de inúmeras causas e condições. E agora nós podemos modificar o karma. Isso é outra coisa. O karma não é uma fatalidade. Aconteceu, nós temos que sofrer? Não, nós podemos crescer dentro dele. O que aprendemos com isso? Para não repetir erros. Eu fiz um livro com o professor Cortella, e eu gostei muito porque no escritório dele tem uma frase: aqui só aceitamos erros inéditos. É bom, né? Né? Eu gostaria muito que esse vírus fosse inédito. Pelo menos que seja novo, né? Inédito. Pelo menos que seja novo. E que não se repita, né? E que não se repita. Verdade. Que a gente aprenda. E uma outra coisa importante é o SUS. As pessoas que trabalham no SUS dizem é o melhor sistema de saúde pública do mundo, mas infelizmente muitos dos governos não dão subsídios. Então, a pessoa vai num posto de saúde, não tem esparadrapo, não tem gás, o médico não foi pago. Então, tem todas umas situações daí da gente, como é importante ter um sistema de saúde público no Brasil, onde 75% dependem do SUS, que esteja funcionando bem. Mas você veja, mesmo funcionando bem como funciona na Itália, estão desesperados. Porque o que vem aí, e vocês se preparem, vai ser pesado. Não é brincadeira, é muito grave, é uma doença gravíssima. O pulmão para de funcionar, ele endurece, a pessoa não consegue respirar, ela fica com os dedos roxeados, é muito doloroso, muito difícil, não tem idade, como você falou. Então é não contagiar e procurar não ser contagiado. Vai ser impossível, principalmente se pensarmos nos mais pobres, nas pessoas que não têm teto, que não diz fica em casa porque não tem casa para ficar, as pessoas que moram em áreas muito carentes, que dormem 5, 6 pessoas na mesma cama. Como é que você vai dizer para eles não cheguem perto um do outro? Então vai ser muito difícil. Presídios é outro lugar, que os nossos presídios são superlotados. Então a gente sabe que vai se espalhar, e sempre que se espalha, quem vai sofrer mais são as pessoas mais vulneráveis. Pessoas que já têm doenças, pessoas que estão enfraquecidas e as pessoas mais pobres que não têm nem álcool gel. Por isso que a gente fala, esquece o álcool gel, lava a mão com sabão. Água e sabão é a melhor coisa ainda que existe. E vamos nos cuidar. E quando a gente puder, ajudar aqueles que estejam por perto, não muito perto, sempre lembrando de manter 2 metros de distância. Mas você... Eu estava pensando que o namastê, né? Agora
é uma reverência importante, né, nos dias atuais, né? É isso. Porque hoje a gente está evitando dar a mão, né? Não pode, não evitar, não dê a mão para ninguém. E não dê beijinho, hein? Nada de beijo e abraço. Né? E você no Pilates, imagine, você não pode tocar nos seus alunos, nas suas alunas. Nesse momento, não. Por isso que é importante que a gente faça online, né? E realmente o Namastê é isso. Ó. Eu tinha um professor no Japão que ele dizia, quando você coloca a mão direita com a esquerda, você está inteiro presente para o outro. Você não está escondendo nada. Você não tem nenhuma má intenção. E é um pouco isto. Meu lado direito e meu lado esquerdo, eu estou inteiro para você. É um cumprimento muito amoroso e muito respeitoso. E a gente é bom fazer ele. E Namastê significa o sagrado em mim, reconhece e cumprimenta o sagrado em você. Então a gente já entra em outra plataforma de pensamento, né? Eu respeito você como um ser sagrado e por isso é assim que eu cumprimento. Até mesmo o ministro da Educação nos Estados Unidos, há umas semanas atrás, falou isso para as pessoas. Comecem a se cumprimentar assim, porque é necessário. Eu acredito que os grandes líderes, os grandes administradores, eles não estão nos dizendo tudo o que sabem, porque pode ser muito grave. E as pessoas entram em pânico, e as pessoas em pânico podem ficar violentas ou violentar-se a si mesmos. Então vamos com calma. A coisa é grave, é perigosa, mas nós podemos atravessar isso com tranquilidade. E isso é o mais importante. Então respira e caminha. E você vê que vamos atravessar. Quando a Sensei falou nessa questão do medo e do pânico, eu lembrei de uma historinha que eu ouvi essa semana. Foi inclusive de um ator, ele contou essa história na internet. É uma história árabe, né? Mas ele conta uma história de um sujeito que de repente encontra uma epidemia e aí ele conversa com a epidemia, né? E a epidemia fala para ele assim, olha, eu estou indo ali porque eu vou matar 10 mil pessoas. E aí esse sujeito, ele vai para uma outra cidade, depois quando ele volta, ele encontra essa epidemia de novo, e aí o sujeito fala para a epidemia, ele fala assim, você mentiu para mim, você falou que ia matar só 10 mil pessoas, mas você matou 100 mil. E aí a epidemia vira para ele e fala assim, não, eu não menti para você, eu matei só 10 mil pessoas, as outras pessoas morreram de pânico. É isso aí. Morreram de medo. É isso aí. E é exatamente isso, porque assim, quando eu vi a entrevista do Nicoleles, eu realmente mudei a minha visão do que realmente pode estar por vir. E essa questão do medo, do pânico, como lidar com isso, Sensei? Pois é, em vez de... Claro que a gente sente medo, claro que a gente pode entrar em desespero, ansiedade. Essa ansiedade, como vai ser, o que vai acontecer comigo? Senta e respira. Observa, esteja presente em cada instante. Você vai tomar todas as medidas necessárias, vai seguir todas as orientações médicas e, ao mesmo tempo, vai estar num estado de tranquilidade, porque você fez o que podia ser feito. E se, por acaso, você contraiu o vírus, contraiu, vai lidar com isso, vai procurar a cura em você mesmo, a cura nos remédios. Já estão descobrindo remédios nos Estados Unidos, na China. Qual é o remédio? Por exemplo, quando veio os surtos de tuberculose, todo mundo morria de tuberculose. E depois descobriu-se a penicilina, e não se morre mais de tuberculose. Você pode ficar doente, toma os remédios e cura. Transmite, mas cura. E a do vírus também está se descobrindo agora. Então eu acredito que aqui no Brasil talvez seja mais suave por causa dessa descoberta do remédio, que remédios são adequados para dar às pessoas que ficam contaminadas. Mas o medo, a gente tem que encarar o medo e reconhecer. Eu estou com medo. É natural sentir medo. O medo é que nos protege. Se você não tem medo de nada... Aliás, outra coisa que o professor Cortella fala, que eu admiro muito, ele diz que quando ele entra no avião, ele pergunta para o piloto, você tem medo de voar? Se ele disser não, então ele diz assim, então vou descer. Porque aquele que tem... Aquele que tem medo vai verificar o equipamento todo. E aquele que diz, não tenho medo. É verdade.
Então, esse é o momento de nós verificarmos o equipamento todo, verificar o nosso estado de saúde, se estamos seguindo todas as solicitações pedidas, todos os protocolos, e o mais, aí nós entregamos, aceitamos e agradecemos, porque vamos fazer o nosso melhor. Agora, ficar esperando que vai cair um milagre, que eu vou ser protegido especialmente porque Deus me prefere, é fantasia mental. Ele não vai preferir você. Mas você que vai preferir esse encontro com o sagrado, você que vai preferir seguir o protocolo, você que vai se entregar a uma realidade que é áspera, que é dura, mas que você vai estar firme pelos seus propósitos. Então, o medo, a gente encara o medo, reconhece o medo e respira o medo. E lembra que tudo passa, até o medo passa, o pânico passa. Não deixe que controle você, reconheça, respire e vá adiante. É interessante, né? Porque a Sensei estava falando, né, das mãos, né, da direita, da esquerda, e o nosso passado agora bem recente, a gente viu um Brasil aí, né, brigando aí em polos, né, em direita e em esquerda, e de repente a gente vai ter que se unir, né? Vai ter que reativar aí esse sentimento de comunidade, né? Para poder lidar com uma situação que não tem direita e não tem esquerda, não tem pobre, não tem rico, não tem classe social, religião, vai afetar todo mundo, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que realmente vai ser uma transformação mesmo para o povo brasileiro, né? Para a gente lidar com isso e rever mesmo alguns conceitos, né? Rever que somos todos irmãos e irmãs. Somos semelhantes, não somos iguais, nunca seremos iguais, cada um é único, mas somos semelhantes e nos reconhecemos nessa humanidade, nessa semelhança, nesse fato de que somos filhos e filhas da Terra, do planeta Terra. E que se não nos cuidarmos, nós acabamos com a espécie humana. Veja, esse é um vírus pequenininho, uma coisa de nada, invisível. Você imaginou isso em grande escala? Quer dizer, seria... Um serzinho tão primitivo, né? Pois então, não é? E tão poderoso, não é? Como nós somos frágeis também, é perceber isso. Somos fortes e ao mesmo tempo frágeis. E temos que nos fortalecer. E o que fortalece o ser humano é a egrégora, estarmos juntos, formarmos times, tribos. E a nossa tribo é a tribo humana. São todos, sem exceção. E isso que talvez seja o momento de despertar essa consciência, né? E nos cuidarmos com respeito a todos. Não interessa a religião, formato do rosto, cor de pele, nada disso interessa. Vamos nos cuidar. É o momento. Você sabe que tem uma... Sim. A Fernanda em casa, ela inventou um pequeno ritualzinho para acalmar a molecada quando eles estão muito agitados e tal, né? E uma das coisas que ela inventou, ela coloca a mão assim, né? E o Rafa hoje tem 2 anos, a Isa tem 4, né? Então ela coloca a mão assim, aí ela fala: papai, mamãe, Rafa, Isa, e aí todo mundo vai colocando a mão, e aí a gente levanta a mão e fala: time! Que lindo! E é interessante porque, querendo ou não, eles não têm tanto, né, essa ideia, né, essa consciência de coletivo, mas é interessante porque isso, querendo ou não, dá uma apaziguada neles, sabe? Dá uma ideia de, pô, né, nós somos um time, né? É isso aí, estamos juntos, é isso aí. Estamos juntos, né? É isso aí. E vamos atravessar Sensei, isso. Diga. Quando eu divulguei, né, que eu ia bater um papo com você aqui, né, que a gente ia falar sobre esse assunto, eu abri caixinhas para que as pessoas pudessem fazer algumas perguntas. Ok. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas que eu gostaria de contemplar aqui. Okay. Então, uma das perguntas já foi até um pouquinho, né, uma coisa que a Sensei comentou, de repente você poderia até falar um pouquinho mais, que essa história de como a gente vai lidar, na verdade, com a convivência no isolamento. Essa foi uma pergunta de um rapaz que mandou,
e eu achei muito interessante, né? Então, se a Sensei pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu não sei do que você está chamando convivência, se você convive com alguém na sua casa, que eu já falei pode ser difícil, que cada um mantenha a sua individualidade, sim, seus horários, não obrigue a outra pessoa a querer fazer o que você está fazendo, você escolha o seu caminho, as suas práticas, seus horários, e não querer impor ao outro, porque viver junto não é fácil, mas vamos tentar criar harmonia no relacionamento. E os nossos relacionamentos com muitas outras pessoas vão ser virtuais. E maravilhosamente temos esses equipamentos que nos permitem conversar até com muitas pessoas ao mesmo tempo. E estavam reclamando tanto que os jovens ficavam só nos celulares, agora a gente vai agradecer os jovens que ficam muito nos celulares, porque eles podem nos ensinar a usar melhor. Né? Não é? Tinha alguma razão pela qual. É isso aí. A comunicação continua, os relacionamentos continuam. Outra pergunta que o pessoal fez muito. Teve uma pessoa que ela pediu se a Sensei pudesse dizer, emanar, não sei nem como se expressa, um mantra pequeno que pudesse ajudar a elevar o nível do pensamento, a energia, para que pudesse ajudar as pessoas nesse sentido. Se existe alguma coisa que a Sensei pudesse falar, alguma coisa nesse sentido. No Zen budismo a gente não trabalha muito com mantras. Quem trabalha mais é o budismo tibetano, que o budismo tibetano vai dizer, por exemplo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que é uma honra a Kannon Bodhisattva, o Bodhisattva da compaixão. Nós em japonês, no budismo japonês, eles falam Namu Kanzeon Bosatsu. Kanzeon Bosatsu, Kan é olhar em profundidade, observar profundo. Z é Kanzeon, é observar profundo o mundo. Ouvir os lamentos do mundo, não ver os lamentos do mundo e atender necessidades verdadeiras. Então a gente invoca que esse estado de compaixão, de sabedoria esteja presente no mundo, em nossas vidas, nas nossas lideranças, nos médicos, em todos aqueles que precisam de compaixão e sabedoria. Então é apenas a invocação de um nome de um Bodhisattva que é Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon. É uma sugestão. Namu Kanzeon. Isto. Muito bem. E isso a gente poderia fazer, por exemplo, em meditação? Antes ou depois da meditação. A meditação é silenciosa. Então você senta-se para meditar e tem muitos pensamentos, muitos afetos. Brigou com a pessoa do lado, xingou o vizinho que fez barulho. Você imagina as brigas em condomínio que vão ser bonitas, né? Mesmo cutucando as paredes, né? Mas aí, nesse momento, você pode sentar, se prepara para a meditação, põe a mãozinha assim, que é para não bater em ninguém, ou põe a mãozinha assim, e fala Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon. E aí fica um pouquinho quietinho. E de novo, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon. E fica quietinho. Vai acalmando. Vai restaurando. Legal. Essa questão da meditação, para quem, por exemplo, de repente, agora que está ouvindo a Sensei e que de repente nesse período, né, quer começar a fazer algum tipo de atividade e nunca teve uma experiência, nunca teve nada, a Sensei, ela poderia dar, sei lá, algumas dicasinhas simples para a pessoa conseguir fazer a sua autoprática? Eu posso dar algumas para vocês e posso dizer que no YouTube, hoje, casualmente apareceu para mim, eu tenho uma aula de Zazen, chama Zazen. Procurar no YouTube, Monge Coen Zazen, tem uma aula inteirinha de Zazen. Então vale a pena. Agora, o que você pode fazer é isso, que nem nós estamos agora, está sentado numa cadeira, pés em paralelo no chão, sempre tem um bom equilíbrio no seu quadril, no joelho, nos pés, como é que eles estão alinhados, alonga a coluna vertebral, não tem tensão, é alongamento, alonga a cervical, quando alonga a cervical, o queixo fica paralelo ao chão, como se houvesse um fio de prumo puxando do cocuruto da cabeça para o céu, então você já criou os ombros um pouco para trás. Parece que a Sensei está dando aula de pilates. Não é? Os ombros um pouco para trás e para baixo. É o corpo é importante, né?
E aí respira conscientemente, é isso. Aí você observa a língua, você põe a ponta da língua no céu da boca para ter consciência. Tem consciência como estão os pés, as pernas, os braços, a língua, os olhos não fecham, ficam pousados à frente e observa em profundidade. Inspirando, expirando, pensamento vem. Você não segura nada. Não censura nem segura. Observa. E depois você vai fazer escolhas. Mas no primeiro momento, você apenas observa esses pluriversos que estão no nosso cérebro. E você pode escolher onde você quer direcionar a sua intenção, a sua ação, a sua palavra, o seu pensamento. Começamos por aí. Primeiro, a consciência do corpo e da mente. Então, tem uma aula falando sobre isso no seu canal no YouTube. No YouTube, chama Zazen a aula. Tá. E o seu canal, como que as pessoas acham lá o canal? Olha, tem o canal Mova, que não é meu, é do marido da minha neta, e ele que já tinha esse canal, certo. Ele ouviu uma palestra minha, gravou, pôs no YouTube, foi um grande sucesso. E aí fizemos algumas gravações juntos, temos até um curso online, um EAD, né, um curso de introdução, várias coisas, 21 dias, vai ter agora, acho que em abril vai começar, 21 dias para ressignificar a sua vida, quer dizer, faça Zazen por 21 dias. Então tem alguns programas aí que estão sendo colocados no ar. Quem quiser, estiver interessado em meditar, procure a palavra Zazen. Za quer dizer sentar, e Zen quer dizer meditar. Meditação sentada. E existe também meditação caminhando. Era isso que eu ia te perguntar, Sensei. É possível meditar se movimentando? Certamente. Eu acredito que muitas das suas aulas, as suas práticas pessoais de Pilates, elas têm a ver com isso, presença pura, não é? Tem consciência absoluta do que está fazendo. Quando as pessoas estão distraídas, você está lá, firme, consciente, né? E isto é meditação em movimento. Existe uma meditação que é caminhar lentamente. Então você alinha o corpo e o pé paralelo ao outro, não o próximo, anda até metade do tamanho do seu pé. Ou seja, o calcanhar de um pé fica na direção do arco do pé contrário. Para um pouquinho e depois mexe. Você vai sentindo a intenção do movimento, o pé se levantando, um momento você fica num pé só, outro momento os dois pés estão no chão, o peso está dividido, e de novo vai passando o peso para o outro pé. Isso é uma maneira de meditar caminhando também. Às vezes as pessoas preferem do que ficar sentado, tem pessoas que nem conseguem sentar porque tem algumas questões físicas que impedem, né? Então pode caminhar. E quem tiver doentinho, na cama também pode meditar. O perigo de meditar na cama é que se às vezes fica muito tranquilo, dorme. E a meditação não é para dormir. É verdade. Então, mas se tiver uma deficiência, uma dificuldade e tem que fazer deitado no chão ou na cama, apenas mantenha os olhos mais abertos, que é para evitar sonolência. A gente fala que a sonolência é um umbral. Você pode adentrar, porque a gente pode chamar da supraconsciência, para o despertar da mente, ou você vai virar para o inconsciente, vai ficar sonhando, tal, que não é a proposta do Zen. O do Zen é que essa sonolência é um umbral que separa a sua determinação, que vai fazer que você abra mais os olhos e vá para frente. É isto. O que mais? Você sabe que no Pilates, o primeiro princípio do Pilates, na verdade, é a concentração, né? Por isso que nos estúdios de Pilates, a gente nunca põe, por exemplo, televisão, música, né? Coisas desse tipo, que é justamente para você ter essa atenção plena no movimento, né? No seu corpo, no que você está fazendo, na sua respiração também. Então, querendo ou não, é uma espécie assim de meditação em movimento. Maravilha, né? É isso aí. É isso aí. Por isso funciona, né? Interessante. Por isso funciona melhor do que aquele que está fazendo com a música. Nem sabe o que está fazendo. Nem percebe que músculo está mexendo. Quando eu fiz um pouco de pilates com a sua esposa, né, com a Fernanda, eu lembro que ela disse assim, que músculo que mexeu agora? Eu falei, qual, aonde, quem? O completo desconhecimento do corpo, né? Sem saber o que está mexendo, o que não está mexendo. E é interessante a gente conhecer o corpo, né? De escolher o que você quer que mexa, o que não quer que mexa. Mas é preciso de concentração mesmo, atenção plena. É isso. Sensei,
Eu gostaria, a gente está chegando praticamente, eu acho que tem 5 minutos, né, para a gente finalizar. Então, eu sempre dou oportunidade para a pessoa convidada para falar um pouco dos seus projetos, do que está acontecendo. Então, se a Sensei quiser falar, de repente, alguma atividade que está fazendo agora, como, né, algum tipo de curso, alguma coisa, né, pode, para as pessoas poderem se antenar, ainda mais agora nesse período que, né, que vai ficar muita gente em casa e tal. Então, se tem alguma coisa que a Sensei quer falar, fica à vontade, né, pode falar. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que eu resolvi fazer, e eu ainda estou aprendendo a lidar com toda essa instrumentação online, nós estamos começando a fazer, vamos ter todas as nossas atividades nos dias e nas horas das atividades ao vivo, muito menos Face Live, que é provavelmente que vai fazer, tem tanto no Zen do Brasil como no Monja Coen, Monja Coen é C-O-E-N, então vocês podem entrar nesses Face Lives, o YouTube do Mova tem bastante vídeos para aprenderem, e tem cursos. É Mova. Mova, M-O-V-A. V-A. É isso. Canal Mova. Tem o canal Zen do Brasil também, a minha aluna, a monja Zenchu, fez palestra hoje à noite às 8 horas. Amanhã, acho que amanhã ainda não vai ter o encontro. Sábado vai ter Zazen para iniciantes às 18 horas. Então vai ter uma apresentação do que é fazer Zazen. Vai ter no Face Live. Domingo nós temos também um Zazen de iniciantes, outra apresentação de Zazen. E à 1 da tarde vamos fazer a cerimônia da primavera, que não é primavera aqui no Brasil, é do outono. A mudança, o equinócio, que a gente está próximo. A gente marcava sempre de fazer domingo, porque domingo é quando a pessoa poderia ir ao templo. E nós vamos orar por todos aqueles que já faleceram. Então, um momento de prece, e nós vamos incluir agora todos que faleceram também deste coronavírus que tem sido tão dramaticamente forte nesse arrebatar muitas vidas. Então, vamos fazer uma prece por todos e também pelos vivos, para que a gente possa atingir a outra margem. Não ficar no sofrimento, no medo, no pânico, mas chegar no estado de plenitude, de quietude, mesmo nas dificuldades. E às segundas-feiras à noite vai estar no Face Live da Monja Coen e do Zen do Brasil, eu faço uma leitura de textos clássicos. Então, se quiserem olhar na nossa programação, que está no site também, todas as que seriam aulas presenciais serão aulas virtuais. E nós vamos manter os horários que seriam os horários de atividade aqui no templo. E eu espero que as pessoas pratiquem em casa. Eis a oportunidade de, pelo menos uma vez por dia, ficar 10 minutos que seja em silêncio, observando a si mesmo. Se for confortável, passa para 11, 12, mas não passe mais de 40 minutos. 40, 50 minutos é o máximo que você deve ficar. Aprecie esse autoconhecimento e as revelações que vão surgindo de você com você mesmo. E eu tenho livros também, não sei como é que vocês podem, eu acho que agora tem aqueles livrinhos assim que a gente compra com uma maquininha, né? Isso aqui eu nem sei como é que chama isso. Que é livrinho. Então tem coisas aí minhas que estão aí que vocês podem ler, não só minhas. Eu recebi de presente, ontem chegou da editora do professor Clóvis de Barros Filho, tem um novo livro que se chama Desejo. Eu ainda não li, e foi baseado na filha dele. Ele viu a filha, ele tem a filhinha mais nova dele, ele disse que viu um dia ela se esticando para frente para pegar uma coisa que ela gostava. Aí na hora que tinha que tomar um remédio ruim, ela ia para trás. E ele falava esse movimento do desejo humano, né? E ele vai discursar sobre isso. Tem coisas bonitas para a gente ler, para a gente fazer. Tem livros novos que estão aí, então divirtam-se. Eu ofereço a vocês a prática do Zazen, da meditação, e um pouco dos ensinamentos de Buda. O que já está no YouTube, o que está nos nossos sites, Zen do Brasil e Monja Coen, para que as pessoas, se houver interesse, procurem. E o mais importante é cuidem de vocês todos. Acho que a coisa que mais me alegrará é saber que a gente pode contribuir para que essa onda exponencial seja baixinha, pequena, que muitas pessoas não sofram, que aqueles que tiverem que passar pelas dificuldades sejam bem atendidos, que os nossos médicos e médicas e toda a equipe dos grandes hospitais, nós temos o maior hospital infecto-contagioso da América Latina, o Hospital Emílio Ribas. A médica Glória Brunetti é muito minha amiga, e ela, esses dias, falou comigo, ela disse assim, Monja, eu não vou ter tempo de fazer tudo aquilo que eu gostaria agora, porque a onda está chegando.
Então, vamos nos preparar para isso. Muitas pessoas vão ficar doentes, os hospitais vão ficar lotados. Tem um aluno que é professor de medicina, Monge Acusan, no Rio Grande do Sul também, está lá bem aflito e ele está dando muito atendimento, porque médicos de família é uma coisa tão bonita que às vezes a gente nem sabe, né? É aqueles que seguem a família toda, que conhecem você, seus filhos e podem orientar a todos, que são muito gentis. E ele está fazendo um trabalho de atendimento às famílias lá em Porto Alegre e nos arredores, explicando o que é o coronavírus, como lidar com isso. Então, tem muita gente empenhada fazendo coisas muito bonitas. Vamos fazer desse um momento lindo, um momento de compartilhar amor, carinho, cuidado, para que todos saiam melhores dessa situação. Que possa ser assim. Sensei, antes de terminar, eu gostaria muito de te agradecer a sua disponibilidade, agradecer imensamente o seu coração, as suas palavras, né? Eu realmente gostaria de pedir para as pessoas, para que vocês possam aí compartilhar essa live, fazer um story. Essa live vai ficar no meu YouTube perpetuamente, para que todas as pessoas possam ver, ouvir a monja, né? E para que essa mensagem possa aí chegar a mais gente, para que a gente possa aí seguir firme, né? E juntos, porque não vai ser fácil. Eu também tenho certeza que não vai ser fácil, mas a gente, juntos e firmes, nós vamos superar essa fase difícil aí. É isso mesmo. Queria dar um recadinho para a turma do Pilates, Sim. que ainda essa semana, ok? Continua a semana do pré-Pilates, então com aulinhas também online, tudo isso. Então é muito importante que quem quiser participar, para entrar na minha bio aí, na minha página e acessar o meu grupo do Telegram. Tá bom, gente? Sensei, muito, muito, muito obrigado. Adorei falar com você. Adorei te ver bem, firme, forte e vamos juntos aí, né? Vamos juntos. E para quem não sabe, eu oficiei o casamento dele com a Fernanda. Alegria de revê-lo. Que bom. E nós estamos firmes e fortes aqui e vamos passar por essa aí também firmes e fortes. É isso aí. Vamos embora. Até breve. Tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação e a gente se vê na quinta-feira que vem com live sobre Pilates, movimento, avaliação do movimento, tá bom? Gente, um beijão a todos. Sensei, muito obrigado. Muito obrigada, que estejam todos abençoados e protegidos. Até breve. Namastê. Namastê.